A paz do Senhor, amados irmãos. Sou Glivaneide Mendonça e faço parte do Ministério Nos Sonhos de Deus da Igreja Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Hoje estaremos dando a continuidade à leitura 2:4 da Palavra do Senhor em Jeremias 7-9 e Isaías 13. Jeremias capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvis. Chamei-vos e não me respondiste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso já vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos
aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendeste. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Dir-lhe-ei-as, pois, todas estas palavras, mas te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas te não responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita disciplina, já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrado, ó Jerusalém. Põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Enom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e a da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalha a alusão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente. Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto,
na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curo superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem a abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. Já lhes designei os que passarão sobre eles, porque estamos ainda assentados aqui. Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que não me provocaram a ira com as suas imagens de esculturas, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias, capítulo 9. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhante, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avanço de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de seu irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam
se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e vos provarei. Porque de que maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam em engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu da nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já se ouve ali o mugido de gados, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-lo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião. Como estamos arruinados, estamos sobremodos envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma à sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas,
e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Isaías, capítulo 13. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para exultarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor, como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos um para os outros. O seu rosto se tornará roxo flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Pai querido, Pai amado,
Graças te damos, Senhor, por mais um dia e pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque tu não nos desampara, sempre nos dá a porção necessária para cada dia. Te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por esse momento, Pai, por esse privilégio de podermos ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos dá um dia cheio da tua presença. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.